Estamos nos encontrando novamente aqui no programa Empreender Tecnologias na sua TV Unifev. A TV Unifev, canal 53.1, nosso canal digital, e também o canal 55, o canal analógico. É muito bom todas as semanas termos esse encontro aqui na TV Unifev para trazer informações para vocês dos momentos atuais, das novidades e tecnologias, dos empreendimentos e assuntos que são de grande interesse para toda a nossa comunidade de Votuporanga e região. Hoje nós vamos tratar sobre doenças renais, um tema muito interessante, ligado à nutrição. E para tratar sobre esse tema, estamos recebendo aqui no LABIM, o Laboratório de Comunicações da Unifev, a professora Lidiane Tellini. Ela é nutricionista, formada pela Unifev em 2004. Nos últimos 10 anos ficou vinculada à Unesp de Botucatu, onde trabalhou e conclui suas atividades de especialização e doutorado na área de nutrição e doença renal crônica. Os resultados têm sido publicados em revistas internacionais da área desde 2012. Parabéns pela trajetória e bem-vinda, Lidiane. Obrigada pelo convite. Lidiane, eu sei que muita gente já ouviu falar, alguns já têm uma familiaridade maior com questão de doença renal, no caso crônica, né? Mas vamos tentar clarear esse tema para pessoas que às vezes nunca ouviram falar e não sabem exatamente o que é a doença renal crônica. Então, a doença renal crônica é quando o rim ele diminui a sua função. Essa função ela é medida pela taxa de filtração glomerular. Então, o rim ele desenvolve algumas funções importantes, como a eliminação de algumas substâncias tóxicas, o equilíbrio de alguns sais, equilíbrio da pressão, o controle aí da anemia. Sim. Então, quando esse rim ele vai perdendo essa função, o paciente começa a ter alguns sintomas, como inchaço, a pressão não controla. E aí como que a gente sabe se realmente o paciente está ou não com insuficiência renal? Essa taxa de filtração, quando ela está menor que 60 ml por minuto, já caracteriza que esse paciente ele tem algum problema renal. E quando essa taxa cai para níveis menores que 15, geralmente esse paciente vai precisar de algum método para melhorar esse controle aí, das funções que o rim não está mais desenvolvendo. E aí existe, porque existe uma diferença entre a doença quando ela é crônica, né? E quando ela ainda não atingiu esse estágio. Né? Qual a diferença? A gente fala assim que quando ele está menor que 60, seria um tratamento conservador. Esse tratamento conservador, o rim ainda ele tem algumas funções preservadas, então o paciente ele vai precisar de um acompanhamento médico e um acompanhamento nutricional, e a dieta vai ser um pouco restrita, porque o rim não vai estar conseguindo eliminar algumas substâncias, então a gente tem que restringir na dieta. Agora, quando está menor que 15, a gente fala que é um tratamento dialítico. O rim já não está fazendo mais praticamente nenhuma das suas funções. Então, ele vai precisar de um método para fazer essa função do rim, que aí no caso é a hemodiálise ou a diálise peritoneal ou até um transplante. E aí uma grande diferença é que a dieta vai ser diferente. O que antes era proibido no tratamento conservador, quando o paciente inicia um método dialítico, a gente vai liberar algumas coisas, no caso assim, a proteína é uma coisa que no tratamento conservador a gente acaba restringindo, e quando esse paciente entra em diálise, a gente aumenta a quantidade que ele tem que comer. Muito interessante. Agora, quais são as pessoas que possuem maior risco de ter uma doença renal? Então, geralmente são os diabéticos, hipertensos, alguém que já tem algum caso de doença renal na família, idosos, são as principais pessoas que têm fatores de risco para desenvolver a doença renal. Existe também a questão da hereditariedade ou não? Da hereditariedade, tem uma doença causada
pela doença renal, que é por conta de hereditariedade. O pai teve, o pai teve, a família teve, acaba passando sim. Ah, legal. Qual a diferença desse tratamento conservador para diálise? Você já adiantou alguma coisa, mas acho que a gente pode ter mais informação sobre essa. Então, no conservador, como eu disse que o rim ele vai estar fazendo as funções, não vai estar 100% no caso se a pessoa não tivesse a doença renal, mas ele tem ainda um pouco das funções. Esse é o tratamento conservador. Tá. Menor que 15, o tratamento requer aí algum tratamento para substituir a função do rim. E aí, então, o paciente vai entrar em algum método dialítico, hemodiálise, a diálise peritoneal ou até um transplante. E mais ou menos qual a periodicidade da diálise, caso a pessoa já necessite desse tratamento? A hemodiálise costuma ser 3 vezes na semana, a diálise peritoneal geralmente é diária. A pessoa às vezes faz em casa ou até mesmo no hospital. Puxa. Agora, no tratamento conservador, por que o paciente geralmente tem anemia? Então, o rim, ele tem algumas funções de controlar alguns hormônios. E dentre eles é um hormônio que vai ajudar no controle da anemia. Então, como o rim não está trabalhando direito, esse hormônio ele não é produzido da forma adequada, então o paciente vai acabar desenvolvendo uma anemia. E essa anemia, geralmente, a gente só consegue controlar ela com medicação. Puxa, me parece que o rim aí tem um papel muito importante no organismo. Isso. Parece que ele acaba controlando uma série de fatores para a preservação da nossa própria vida. Isso mesmo. E, por exemplo, a pessoa que fica sabendo que tem uma doença renal, ainda que exija um tratamento conservador no início, ela deve se desesperar? Como é que ela deve se comportar? Não, essa diminuição da função, ela acontece de uma forma lenta. Uma vez estabelecido que a pessoa tem uma doença renal, ela deve sim procurar um médico e um nutricionista para fazer um acompanhamento. Porque a dieta, por exemplo, vai ser uma dieta mais específica. Porque se realmente ela não controlar essa dieta, vai acelerar a entrada dela em diálise sim. Agora, não existe possibilidade, quer dizer, estou perguntando, né? Não existe possibilidade de alguém que entrou numa fase mais crítica, num tratamento de choque, voltar depois para um estágio conservador. Isso acontece? Geralmente, quando a pessoa transplanta e ela volta, né? O rim volta às suas funções normais, né? Mas, assim, é bem difícil o paciente estar em diálise e voltar para um tratamento conservador. Eu já vi algum caso que o paciente estava quase entrando em diálise e ele conseguiu reverter a função desse rim para um tratamento mais conservador, mas assim, é muito difícil, vai precisar realmente de um método aí para substituição, que aí vai ser a diálise, na forma de hemodiálise ou peritoneal ou até mesmo o transplante. Tá. Agora, existem algumas recomendações em relação às quantidades de sal. Eu acho que toda hora a gente ouve falar isso, vê nas revistas. Como é que tem que ser a relação da pessoa com o sal? Então, principalmente do paciente, né? Isso. Na verdade, não só o hipertenso aí quando é renal crônico, na verdade todos os pacientes vão ter que seguir uma restrição de sódio do sal. O jeito correto de fazer a alimentação, no caso desses pacientes, é cozinhar a comida totalmente sem sal, procurar usar ervas, salsinha, cebolinha, cheiro verde. E aí, quando colocar a comida no prato, acrescentar uma colher de sobremesa ou uma tampinha, a gente fala uma tampinha de caneta Bic na hora do almoço e uma tampinha na hora do jantar. Essa é a quantidade de sal que deveria ser durante o dia. Só para tirar a curiosidade, porque deve estar um monte de gente em casa pensando qual tampinha, aquela de trás ou a da frente. Aquela azulzinha, aquela bem pequenininha, que é a mesma coisa de uma colherzinha de chá bem pequenininha. Porque se pegar aquela que tampa a caneta, vai ser uma quantidade bem maior, né? Na verdade, não é de chá, é colher de café, que a gente mexe o café, uma daquela no almoço e uma daquela no jantar. E aí, do sal, a gente precisa só lembrar da parte dos industrializados. Sim. Que os industrializados, eles têm muito conservante que tem sódio neles também. Então, acaba
sendo prejudicial esse consumo desses industrializados. E assim, no paciente em hemodiálise, uma vez que a gente consome o sal, vai ter mais sede, vai beber mais água e vai acumular mais líquido no organismo, porque assim, o rim não está trabalhando direito, não vai conseguir eliminar esse excesso de líquido. Então, assim, não é legal para o coração, para o próprio paciente, esse excesso de líquido no corpo. Cada vez que a gente ouve uma conversa assim, na verdade, acaba refletindo na questão da alimentação, né? Como a alimentação pode ser importante para equilibrar a vida do ser humano e mantê-lo saudável, e como também a alimentação, quando é feita de forma equivocada, e aí vem a importância do nutricionista, né? Quando é feito de maneira equivocada, quanto pode trazer de problemas e até problemas graves para a saúde da pessoa, né? Por isso é interessante que a pessoa procure com uma certa frequência o nutricionista, para que até ajude com os hábitos alimentares. Isso é importante? Ah, com certeza. Tem aquela velha frase assim, você é o que você come, né? Então, muitas doenças acabam vindo através da alimentação, né? Então, é muito importante a gente observar o que a gente come mesmo. Muito legal, muito legal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, Lidiane, daqui a pouquinho a gente continua, porque eu estou vendo que as perguntas seguintes vão ser muito interessantes. A gente vai falar sobre frutas e verduras, a gente vai falar um pouco mais sobre dieta, principalmente sobre refrigerante, chocolate, amendoim, né, feijão, batata, cenoura. Eu acho que você vai poder nos ajudar muito na compreensão dessa relevância toda, não só para o tratamento do doente crônico, né, o que tem doença renal crônica, mas para ter uma vida saudável, né? Você continua aí conosco acompanhando o programa Empreender Tecnologias, que faz um breve intervalo, mas volta já.